Olá, exclusivo. O Diplomacia entrevista o brasileiro que vai comandar a Força Naval da Unifil. O Brasil é visto como tropa de excelência em missões de paz. E você vai ver mais. Salam Shalom. Qual o risco e a importância do Brasil enviar militares para o Oriente Médio? A gente não pode ter medo disso. Afinal de contas, as Forças Armadas, por definição, correm riscos toda vez que entram em ação. El Niño. Países da América do Sul analisam medidas comuns de prevenção à violência infantil. A ideia é que todos os países do Mercosul tenham a mesma preocupação. Imprensa verde. Meios de comunicação começam a definir critérios de imprensa sustentável. Está em discussão a criação de indicadores de sustentabilidade específicos para a mídia. No Diplomacia Entrevista, nosso convidado é o embaixador da República Saharaui, um país árabe africano que há 35 anos luta para acabar com a ocupação marroquina. E nas colunas de cultura, o jazz russo-judaico de Sophie Muhlmann. E a análise ao filme Promessas de um Novo Mundo, sobre a relação das crianças palestinas e de Israel. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Diplomacia. E você vai ver também, ao longo do programa, imagens de Israel. As crianças latino-americanas estão entre aquelas que mais dificuldades e violências enfrentam no mundo. Um esforço comum reúne agora os países da América do Sul para mudar esta realidade. 4 países diferentes, mas com um problema comum: o desrespeito aos direitos de crianças e adolescentes. Para se ter uma ideia, dados de 2009 indicam que no Paraguai 15% das crianças entre 5 e 14 anos trabalham. No Uruguai são 8%, na Argentina 7% e no Brasil 6%. A cada 1.000 crianças menores de 5 anos, 29 morrem no Paraguai. No Brasil são 22, na Argentina 16 e no Uruguai 14 a cada 1.000. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança em 1989. 6 meses depois da assinatura, em 1990, o Brasil foi o primeiro país a criar um Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2010 completa 20 anos. A lei paraguaia só veio em 2001, a uruguaia em 2004. Teníamos, para que tengas una idea, prácticamente la mitad de los niños por debajo de la línea de pobreza. En los últimos años se ha revertido a partir de una aplicación de políticas sociales focalizadas en las familias y los niños y niñas y adolescentes, especialmente en estos. A última legislação a ser criada foi a Argentina, que é de 2005. Incorporamos una ley de sistema de protección integral que cambia 100% la mirada de la infancia. Esta ley vino acompañada de otras normativas que hace que sean mucho más respetuosos los derechos niños, como el tema de ampliar el tema de la obligatoriedad educativa, ampliar la edad de prohibición del trabajo infantil, crear decretos que nos permitieron que realmente la inscripción de los niños, niñas y de los recién nacidos sea de una forma ágil. Criadas as leis e já integrados no bloco do Mercosul, os países perceberam que o tema dos direitos da criança e do adolescente não tem fronteiras. Desde 2005, discutem políticas públicas para crianças e adolescentes em conjunto na Comissão Ninho Sur. Além dos países do bloco, mais 7 países sul-americanos participam do grupo. Nós temos hoje vários crimes que são transnacionais, então não basta fazer um enfrentamento isolado do país, como no caso do tráfico de crianças e adolescentes, né? Como no caso da própria exploração sexual de crianças e adolescentes nas cidades gêmeas. Então todas essas questões nos levam a ter espaços como esses de aproximação e de trabalho mesmo. A nível regional, eu creo que o espaço Niño Sur é um espaço interessante, no qual conjugamos prácticamente cada una de las buenas prácticas de cada uno de nuestros países
aporta en materia de niñez y a la problemática que afecta a la región y que son problemáticas comunes a cada uno de nuestros estados, y eso facilita que cada uno de los estados vaya incorporando esas buenas prácticas en materia nacional y también a fin de elaborar estrategias a nivel regional, ¿verdad? Conjuntamente, como por ejemplo lo estamos realizando efectivamente en todos los trabajos referentes a la trata de personas y a la trata de niños, niñas y adolescentes, y tanto a la explotación sexual también, ¿verdad? Un flagelo que afecta fuertemente a nuestros países, ¿verdad? Y más todavía en la zona fronteriza. El hecho de que en el marco de esta estructura de Mercosur nos definiéramos políticas regionales y tratáramos y abordáramos estos temas es una ayuda muy importante en lo que implica identificar recursos, la cooperación técnica para poder resolver estos temas y sobre todo para darle realce y prioridad política en el ámbito de cada uno de los países. De acordo com a secretária dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil, que hoje preside a Comissão Ninho-Sur, um dos maiores desafios é trabalhar com as diferenças entre as leis de cada país. Nós temos hoje vários países, inclusive, que compõem esse nosso colegiado, que eles não têm ainda um marco legal ajustado. Então, nós temos algumas divergências, né, legais importantes, embora as políticas públicas, digamos, estão mais avançadas do que a legislação no país conseguiu avançar. Nosotros hemos hecho un intercambio muy activo, con un diálogo fecundo entre todos los países, no solamente acá en Niño Sur, sino también en el Mercosur Social, un intercambio bilateral con los países para que realmente aquellos países que ya han hecho sus modificaciones normativas nos permitan a nosotros tener un plazo normativo que sea respetuoso no solamente de los derechos de los niños, sino también de las convenciones y los protocolos, lo cual nuestro país tiene ratificado. Todos los países de América hemos intercambiado todas essas experiências. Para resolver as divergências entre as legislações, os países contam com o Parlamento do Mercosul, capaz de produzir normas comuns para o bloco. O Parlasul já aprovou a criação do Telefone da Criança, um número único para denunciar abusos em todo o Mercosul. Recomendou a produção de campanhas na TV para prevenir o tráfico e a exploração sexual. A internet também foi alvo do parlamento. Um acordo foi firmado para acabar com a pornografia infantil na rede, mas as iniciativas ainda não começaram a funcionar. Nós aprovamos e recomendamos ao mercado comum, não temos ainda deliberação, não somos ainda deliberativos. Mas as recomendações estão indo para os presidentes dos nossos países e algumas questões importantes já foram aprovadas e remetidas ao Conselho. Uma delas é a verificação e o controle da pornografia na internet. A ideia é que todos os países do Mercosul tenham a mesma preocupação. La idea siempre es tener, a ver, que todos los actores del sistema Mercosur tengamos la mayor nivel de articulación posible. Por lo tanto, hoy lo que se traduce en un nivel de información y de diálogo, de intercambio sobre lo que hacemos más adelante puede ser que, bueno, avancemos, yo diría hasta en algunas cuestiones legales, ¿no? Mas nem sempre é possível ter uma lei única por causa das especificidades de cada país. Quando isso acontece, os gestores recorrem aos parlamentos nacionais para produzir uma legislação que tenha cada vez mais sintonia. É daí que veio o projeto de lei do Executivo, que proíbe castigos corporais em crianças e adolescentes. Em debates polêmicos na sociedade, ele é mais conhecido como a iniciativa que proíbe a palmada. A proposta foi inspirada nas leis do Uruguai e da Venezuela. A recente lei de adoção que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado, né, ela já começa a ser como uma referência para os demais países. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje ele já é referência para 15 países da América do Sul. Então, a gente acredita que, da mesma forma, nós somos inspirados pela Lei de Castigos Corporais do Uruguai. Diariamente, nós temos crianças que chegam aos ambulatórios de saúde ou mesmo às emergências de hospitais apresentando graves lesões decorrentes de castigo corporal. A Universidade Federal de Roraima lançou uma plataforma eletrônica para livros didáticos sobre estudos internacionais. O primeiro livro da coleção, A Construção da América do Sul nas Relações Internacionais, de Eloy Martins Senhoras, já está disponível para cópias gratuitas. O endereço do portal é este que você vê aí embaixo.
como construir uma mídia sustentável. Foi este desafio que provocou o encontro de especialistas europeus e sul-americanos em Brasília. Todos buscam definir indicadores de sustentabilidade para os meios de comunicação. Parâmetros que permitam avaliar, tendo como foco a responsabilidade social, as atividades e o impacto das empresas de comunicação no mundo inteiro. Rádio, TV, jornal, revista, internet. Diferentes veículos de comunicação que genericamente são chamados de mídia. Nesse setor, por trás da missão de divulgar notícias, propagandas, entretenimento e serviços à sociedade, estão empresas que se comportam no mercado como qualquer outra que vende produtos. Estão sempre em busca de atrair mais clientes e melhorar a qualidade. Para alcançar esses objetivos, tem se tornado cada vez mais comum o uso de ferramentas específicas que ajudam os empresários a quantificar o comprometimento da empresa com a sustentabilidade, que engloba ações de responsabilidade social e de preservação do meio ambiente. As empresas de comunicação não poderiam ficar à margem dessa tendência mundial, que já é amplamente usada nas grandes indústrias de diferentes áreas, que vão desde a produção de alimentos à exploração do petróleo. Agora, está em discussão a criação de indicadores de sustentabilidade específicos para a mídia. Durante 2 dias, o tema foi tratado num seminário realizado em Brasília, com a participação de representantes de diversos meios de comunicação e entidades sociais da América Latina. Los indicadores en el caso de empresas de medios se refieren a aquellos temas que son específicos de la actividad de los medios y que comprometen al resto del mundo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con impactos ambientales típicos de los medios o tiene que ver con impactos de otro orden, por ejemplo, el impacto que sobre la gente hacen los contenidos periodísticos. É um setor que tem as suas características próprias. O importante, como você disse, são indicadores, são regras que permitam à opinião pública, ao consumidor, enxergar aquela empresa, aquele setor com absoluta transparência. E é importante dizer também que não se está admitindo da parte das empresas de comunicação, da Associação Nacional de Jornais, que se discuta, por exemplo, que se pretenda debater, nesse caso, conteúdo editorial. O conteúdo editorial é de responsabilidade de cada empresa, conforme as normas constitucionais do Brasil, de liberdade de expressão. Tiene una virtud que es una autorregulación que se colocan las empresas, que no esperamos a que vengan organismos a fiscalizar o a pretender que implementemos una serie de cambios al interior, sino que de una manera voluntaria las organizaciones buscan cambiar y ser cada vez más eficiente con los recursos, pero a la vez manteniendo un equilibrio en la parte económica. A proposta debatida ainda não está totalmente fechada. Passará por uma segunda rodada de consulta pública no ano que vem. A expectativa é de que a versão final fique pronta em meados de setembro de 2011. Na lista dos indicadores de sustentabilidade para os meios de comunicação devem entrar vários pontos. Indicadores van a abordar todas las dimensiones, las más accesibles, calidad de papel, uso de papel reciclado, impacto al medio ambiente, que es lo que uno puede medir o puede ver más fácilmente. Pero variables como transparencia, libertad de expresión, contenidos, incidencia en política pública, incidencia en la comunicación de valores, es parte de nuestro ejercicio, así que tenemos que aprender también a esto, saber hacerlo mejor, pero también medirlo. Y medirlo para poder hacer mejora. A sustentabilidade tem aspectos ambientais, sociais e econômicos. E os meios de comunicação, em particular, tem um que a gente chama da pegada cerebral, ou da pegada mediática. E a influência que os conteúdos têm nos nossos comportamentos. Esse é um dos principais diferenciais. Como empresa, tem impactos ambientais, mas como meio, posso transformar culturas ou posso discutir temas para que a sociedade possa mudar de atitudes. Every society is made up of different people. So there are women and there are men. There are people who live in rural areas and there are people who live in the cities. There are people who are very rich and there are people who are very poor. What's important is to have a media environment that enables all those voices to be heard, because a society has to be governed in the interests of everyone.
So a government, if it's to be effective, and a Congress, if it's to be effective, has to understand the points of view of every section of society. Otherwise, it can't deliver for everybody in society. And the media environment we're talking about with our indicators is the one that would enable policymakers to understand better the views and wishes and desires of ordinary people. O uso dos indicadores de sustentabilidade não é obrigatório, mas para os especialistas, a tendência é que cada vez mais as empresas adotem essas ferramentas, pela importância perante o público e pelas questões econômicas. So this is becoming increasingly important business information for investors. So for a small company, maybe it doesn't matter. But for a large company that wishes to float on the stock exchange or even secure very substantial loans from the banks, once these indicators develop in the GRI, it will be increasingly an essential part of the business model of a company. Sem dúvida, aquele que é a audiência, aquele que consome o produto midiático, ele realmente tem interesse. Pessoas, é um nível de consciência que está se ampliando sobre grau de credibilidade, de confiabilidade da informação ou da qualidade do produto de entretenimento que eu estou consumindo. Se cada vez mais nós, como audiências, estamos informados dos processos de gestão que tem atrás da geração de conteúdos, se estamos informados sobre os impactos laborais, sobre os impactos ambientais e começamos a basear as nossas decisões nesses aspectos, vamos a conseguir catalisar poder de transformação enorme, não só nas empresas, sino na sociedade mesmo. Brasil, Argentina, Espanha e Portugal assinaram um acordo para instituir a extradição simplificada de procurados da Justiça. O acordo busca reforçar a cooperação judiciária internacional em matéria penal e tornar mais rápido os processos de extradição. A seguir, o Diplomacia revela com exclusividade quem é o brasileiro que vai comandar a Força Naval de Paz da ONU que zela pela paz entre Israel e Líbano. O Diplomacia volta daqui a 1 minuto.